Antes de mais, queria deixar só uma nota relativamente à apresentação do Sr. Presidente da Câmara e dizer que de facto, como diz, os recursos são ilimitados e o PSD tem plena noção disso. Mas isso não é uma causa, é uma consequência. Isso é uma consequência de 30 anos de sucessivos executivos socialistas. É uma consequência da ação deste executivo, é uma consequência da ação do Sr. Presidente e que tem sido capaz de gerar superávit e de gerar folga financeira para fazer mais investimento. É por isso que nós sempre temos sido tão críticos nesta matéria em relação à ação do executivo. Deixar esta nota, passando à leitura da declaração de voto, portanto, senhores membros da Assembleia, caros sombrasenses, analisados os documentos provisionais para 2022, não podemos deixar de estar surpreendidos. Não podemos deixar de estar surpreendidos porque estamos perante o primeiro orçamento deste mandato e constatamos que, mais uma vez, o Executivo Socialista desperdiça a oportunidade de apresentar uma efetiva estratégia de investimento e desenvolvimento. Uma estratégia pensada a longo prazo que possa conduzir o Conselho para maiores níveis de progresso económico e social, mais emprego e melhores oportunidades para os sombrasenses. Uma estratégia que estimule e reforce a atividade turística, através de qualificação e potencialização dos recursos naturais existentes no Conselho, que promova a fixação da população, que apoie o desenvolvimento rural e inverta a progressiva desertificação a que temos assistido em algumas zonas rurais, que incentive a promoção cultural e a regeneração urbanística e que possa fazer face às muitas carências a nível social. Pelo contrário, o que temos é um documento vazio de investimentos estruturais, com uma clara afetação dos recursos à gestão corrente, que ignora por completo a necessidade do Conselho em se tornar mais atrativo para o investimento privado e sacrifica e compromete projetos que satisfaçam as sociedades persistentes e duradouras dos nossos municípios. Continuamos a verificar a cabimentação de obras que, ano após ano, são inscritas em sede de orçamento, mas sem que o Executivo Socialista tenha a capacidade de as materializar. Aguardam financiamento, respondem-nos, mas se por um lado concordamos que se deve aproveitar ao máximo os financiamentos disponíveis, por outro não podemos aceitar que os investimentos são necessários fiquem eterna e infinitamente em fila de espera, desesperando o Conselho e os seus municípios até que alguma linha de financiamento seja disponibilizada. As promessas são feitas, mas não são concretizadas. É o que acontece quanto à criação de condições para a instalação de uma unidade de cuidados continuados, a requalificação do antigo lagar de azeite, o Parque Aventura da Fonte Férrea, a barragem de Monte da Ribeira, o mirador do depósito da água, a nova sala polivalente e salas pré-escolar junto à escola das Joaninhas, a ampliação das vagas em creches, o centro de recolha animal, o saneamento básico na Mesquita, ao Margens e a conclusão da rede dos Machados, a requalificação da rede de abastecimentos de água, os 3 orçamentos participativos do mandato anterior, que apesar de vencedores, continuam por concretizar, e outro sem número de promessas do programa eleitoral do Partido Socialista. Não podemos, contudo, deixar de nos congratular por assistirmos à inclusão de obras propostas pelo PSD, nomeadamente a requalificação das oficinas da Câmara Municipal para a utilização turística, pese embora não saber em concreto para onde serão relocalizados estes serviços, o que poderá comprometer a sua concretização. Um estaleiro municipal para centralizar os serviços da Câmara, a reconversão das 6 rotundas, proposta do nosso vereador Bruno Sousa Costa no anterior mandato, ou ainda a aposta na implementação de um plano de eficiência hídrica que, por força de São Brás de Portela estar entre os 15 concelhos com mais perdas de água a nível nacional, foi proposto pelo PSD local. Para além disto, constatamos que no recentemente divulgado Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2020 pela Ordem dos Contabilistas Certificados, São Brás de Portela está entre os 25 concelhos com maior peso de despesas com pessoal no total de despesas. O que, citando os especialistas que realizaram um estudo, sendo este um indicador de condicionamento económico-financeiro, esta situação poderá ser preocupante para o desenvolvimento da atividade municipal nos diversos domínios das suas competências. Fruto da fórmula errada com que o Executivo Socialista insiste em gerir o município, sendo incapaz de gerar margem financeira que lhe permita assumir investimentos identificados como necessários, ficamos ainda a saber, por este anuário financeiro, que o nosso orçamento, aliás, que o nosso Conselho, se encontra entre os 35 concelhos do país com menor equilíbrio orçamental, colocando em causa a sustentabilidade financeira a médio prazo
Em termos globais, no que aos municípios de pequena dimensão respeita, entenda-se aqui aqueles com menos de 20 mil habitantes, diz-nos este estudo que São Brás de Alportel tem visto a sua posição global progressivamente deteriorada, ocupando em 2020 a 46ª posição, quando em 2017 ocupava a 9ª. É importante refletirmos sobre a forma de alocar o dinheiro público. Estamos a direcioná-lo para as prioridades certas? Estamos a direcioná-lo para despesas correntes ou para investimentos que no futuro possibilitem maior riqueza? Não podemos ficar satisfeitos com o orçamento de gestão corrente. Um orçamento que não apresenta investimentos, que permita ao Conselho crescer e desenvolver-se, criar maior riqueza, mais emprego, garante um melhor futuro para aqueles que cá vivem e para aqueles que querem vir viver. Não podemos ficar satisfeitos com promessas vazias e com o sem número de projetos que constam em orçamento todos os anos sem serem efetivamente concretizados. Se são necessários, têm que ser concretizados. Se não são, não se cabimentam. Se são necessários e não existem recursos disponíveis para os concretizar, criem soluções para garantir maior superávit para que no futuro próximo possamos concretizá-los. Estar de mão estendida à espera de uma ajuda para que os são-brasenses tenham aquilo que precisam não é e não pode ser a solução. Não podemos aceitar esta mediocridade. Os nossos munícipes merecem melhor. Face a este contexto, os eleitos pelo PSD de São Brás de Alportel votam contra as grandes opções do plano e o orçamento apresentados para 2022.